quando a gente fala isso, a gente está falando de que matemática e de que escola. E como eu pretendo destacar ao longo da fala, eu acho que essa reflexão de que matemática e de que escola é uma discussão sobretudo política e que ganhou um viés de importância muito maior no quadro político que nós estamos vivendo atualmente no país. Então, eu acho que a minha fala será impregnada disso. Para começar, como eu falei, essa questão, o que o professor, quando a gente fala de formação de professores de matemática, a formação de professores de matemática, obviamente, não se reduz a essa questão que está escrita aí no quadro. O que o professor que ensina matemática na escola básica precisa ou não saber. Entretanto, no contexto da formação de professores de matemática, essa é uma questão que tem sido muito discutida nas últimas décadas. Por diversos atores, digamos assim, por pesquisadores em educação matemática, por matemáticos, por pessoas que dão aula nos cursos de formação de professores, obviamente pelos próprios professores, que discutem essa questão de muitas perspectivas diferentes e com muitos pontos de vista políticos diferentes. E, muito a grosso modo, essa questão muitas vezes é discutida de uma maneira que eu acho um pouco redutora, porque às vezes se fala, para tentar responder essa pergunta, de o que o professor precisa saber, às vezes se fala, o professor tem que saber mesmo muito conteúdo, tem que saber mesmo muito matemática, o importante é saber muita matemática. E em oposição a isso, também tem outra posição que é comumente defendida, que o professor tem que saber, tipo, metodologia de dar aula, técnicas de como dar aula. Então não é muito importante saber muita matemática, é importante saber como dar aula. Então o que eu quero, isso já adiantando um pouco, eu vou falar em seguida, é o estabelecimento de uma dicotomia, né? Como se saber muita matemática fosse uma coisa que estivesse em oposição a ter metodologia para dar aula, né? Então, muito do que eu quero falar aqui hoje é problematizar e desconstruir certas dicotomias que são estabelecidas nessa discussão, né, sobre o que se precisa saber para dar aula de matemática na escola básica. Bom, isso aí. E também, como eu falei no começo, que eu pretendo discutir ao longo da fala, é que aquela questão, a meu ver, é antecedida por outra, que é quando a gente fala o que o professor de matemática precisa saber para dar aula na escola básica, antes de discutir isso, a gente precisa ter clareza sobre que matemática é essa que nós estamos falando e que escola é essa que nós estamos falando. Parece que essa questão que eu coloquei aí, ela fica implícita e parece que os sentidos de matemática e de escola, quando se fala de formação de professores, são hegemônicos. E essa hegemonia artificial, a meu ver, é justamente uma tentativa de abafar uma discussão que não é nada hegemônica e que está situada numa disputa política, né? Quando a gente fala de saber muita matemática, a gente está falando de que matemática? E quando a gente está falando, por exemplo, que para dar aula na escola básica, a gente precisa saber muita matemática, a gente está falando de que escola? Esses conceitos sempre estiveram em disputa e no Brasil eu ouso dizer que essa disputa nunca foi tão acirrada quanto ela está sendo agora. Então, ao longo da fala eu pretendo voltar a essa discussão, sem pretensão de responder, mas de problematizar de que matemática e que escola. Antes disso eu vou, porque como meu objetivo aqui também é falar e criticar e tentar desconstruir algumas dicotomias, eu quero começar com algumas questões matemáticas como reflexões iniciais. Então, isso aí que eu coloquei como uma primeira reflexão inicial é uma questão, né, que nós botamos
no exame de seleção para o nosso curso de mestrado em ensino de matemática, do qual, como a Dora falou, eu sou docente e atualmente coordenador, que foi uma questão do processo seletivo do curso de mestrado no ingresso da sua primeira turma, que foi em 2006. Né? Então, na verdade, quando eu estou projetando em PDF, vai ter um pouco de spoiler, tá? Porque no PowerPoint era para aparecer uma coisa de cada vez. Mas, enfim, essa questão aí que tá ali em branco, não sei se está dando para ler. A questão que caiu na prova era assim: considere a dízima periódica alfa igual a 0,99999 e determine quais das afirmativas é a correta e justifique rigorosamente a sua resposta. Então, esse número alfa, esse número 0,9999 é um número maior do que 1, é um número igual a 1 ou é um número menor do que 1. Evidentemente, a gente só colocou a opção maior do que 1 para não enviesar a resposta, porque o que está em jogo mesmo é discutir se isso é um número igual a 1 ou um número menor do que 1. Né? E, como era mais ou menos esperado, vários candidatos responderam que era um número menor do que 1. Mas o que nos surpreendeu, isso não surpreendeu, o que nos surpreendeu na época, lá em 2006, já tem quase 13 anos isso, o que nos surpreendeu na época é que muitos candidatos que eram professores de educação básica ou recém-formados em curso de licenciatura, mas muitos desses candidatos responderam que esse número, quer dizer, eles demonstraram rigorosamente, como estava sendo pedido ali, eles demonstraram rigorosamente que esse número é igual a 1, né? Existem várias maneiras de demonstrar rigorosamente que esse número é igual a 1, usando, por exemplo, convergência de séries, métodos rigorosos mesmo de análise, demonstraram que esse número era igual a 1 e logo em seguida afirmaram: entretanto, a gente não pode dizer que esse número é igual a 1 mesmo. Então colocaram a demonstração. No enunciado, vocês diziam que era dentro do conjunto dos reais? Não, também não. Porque se for dos hiperreais. Isso, Não, ali já tem razão, mas a gente não esperou que, de fato, não veio nenhuma resposta questionando. Mas tem razão, se fosse nos hiperreais, a resposta seria A, C, né? Mas a gente não achou que fosse ter essa discussão, a gente colocou, para ser absolutamente rigoroso, teria que ser colocado nos reais mesmo. Mas então, nos reais, né, o que nos surpreendeu? Que as pessoas colocaram demonstrações matematicamente corretas, do ponto de vista do rigor matemático, e logo em seguida dizem: mas você não pode dizer mesmo que esse número é igual a 1. Não é bem assim. E colocaram respostas como aquelas que estão colocadas ali. É um número real muito próximo de 1, ou é um número real infinitamente próximo de 1, é um número real que tende a 1, né? Tipo, como existisse um número tender a outro, né? Um número sai do lugar, ou é um número real, é o último número real antes de 1. Talvez se fosse nos hiperreais, algumas dessas respostas fariam sentido, mas nos reais a gente sabe que, do ponto de vista da matemática formal, elas não fazem sentido. Então, por que isso nos surpreendeu na época? Porque a gente pensou: como é que pode um professor de matemática demonstrar rigorosamente e achar que a demonstração matemática rigorosa não é suficiente para estabelecer a verdade de alguma coisa? Essa foi a nossa surpresa, né? Certo? Porém, eu trouxe isso para a discussão porque o que eu quero questionar não é essa resposta dos professores, é exatamente a nossa surpresa. Porque esse tipo de resposta, né, eu sei a demonstração rigorosa, mas isso não é suficiente para estabelecer esse fato, ela pode ser ouvida da nossa parte, professores da universidade, com uma interpretação de que aquele professor não sabe nada de matemática. Mas ela também pode ser ouvida levando em consideração não apenas o que esse professor sabe ou não sabe, mas também
de onde esse professor fala e o que ele diz, né? Então, eu trouxe isso como uma autoprovocação, digamos assim. Porque eu acho que muitas vezes, a gente que está na universidade, quando a gente trabalha com formação de professores, a gente tem muita dificuldade em se colocar no lugar de fala do professor. Então, essa resposta, ela pode ser interpretada como uma falta de conhecimento matemático, mas ela também pode ser interpretada como o professor está dizendo assim: eu sei a matemática rigorosa, porém a matemática rigorosa não é suficiente para, digamos, convencer o aluno de alguma coisa na escola básica. Algumas daquelas respostas, o que o professor que respondeu aquilo poderia querer estar dizendo é isso. Entretanto, nós não estávamos abertos para essa interpretação, né, naquele momento, 12 anos atrás. Então, isso traz uma reflexão, uma primeira reflexão, que é a seguinte: muitas vezes, a gente, quando está no lugar de professor de matemática, seja do ensino superior ou da educação básica, do Fundamental 1, do Fundamental 2, a gente tem muita dificuldade de ouvir o que o aluno tem a dizer do ponto de vista do aluno, né? O que aquela fala diz se a gente se colocar no lugar do aluno. Um outro exemplo disso, que aí já traz uma outra discussão, quer dizer, que eu quero colocar uma discussão que eu acho que é mais ou menos análoga a essa, num contexto de uma matemática mais, vamos dizer, do ensino fundamental 1, a matemática mais inicial. Isso aí é um trecho do meu livro que a Dora citou, e no qual a gente propõe um exercício que é assim: a gente dá várias, não sei se está dando para ver também, a gente dá várias estratégias de resolução de uma mesma conta, e aí a gente pergunta para os professores: essas contas estão certas ou erradas? Tá? A gente coloca essa pergunta formulada dessa maneira: essas contas estão certas ou erradas de propósito, né? Então, está dando para enxergar aí mais ou menos as contas? Então, por exemplo, tem uma delas, que é essa aqui, que ela corresponde àquele algoritmo padronizado que, em geral, é ensinado na escola, tá certo? É aquela ali, beleza? Que é aquele algoritmo: vai não sei o que, desloca o segundo, uma casa para a direita, soma, etc. Tá beleza? Certo? E, em grande parte das vezes, quando a gente coloca essa questão para os professores, o professor responde que a única certa é aquela ali, não tem mais nenhuma certa. Então vocês acham que não tem mais nenhuma certa? Quais outras estão certas aí? Tipo, essa aqui está certa, né? E essa aqui também está certa, né? Beleza? Tá? E não só, porque o que o aluno está... Oi? Não só pela resposta, exatamente, né? Porque o que o aluno está... Alguém quer comentar alguma coisa ou não? Quer falar? Não, eu pergunto só como que chegou na família. Ah, tá. Beleza. Então, o que o aluno está fazendo aqui, né? Na verdade, uma reflexão que a gente pode ter como professor é que essa estratégia de resolução aqui, não só ela também está certa no sentido matemático, porque ele está usando as propriedades da operação e a estrutura posicional do sistema decimal corretamente, como também, se eu tivesse que, vamos dizer assim, adivinhar o que o aluno está pensando, eu acho que a probabilidade do aluno estar entendendo o que está fazendo é maior nesse caso do que nesse caso, concorda?
Assim, eu não posso afirmar nada, porque eu não sei quem é esse aluno, não conheço, mas se eu fosse olhar só para essa produção, eu diria isso, porque esse aluno aqui, ele entendeu que esse 9 que vai aparecer aqui, ele não é 9, ele é 90, né? Porque ele é o resultado de um 3 vezes 30, na verdade, tá certo? Quando, na verdade, qual é a nossa postura, muitas vezes, como professor? É desqualificar qualquer produção que é diferente. Eu não quero generalizar nada não quero dizer que todo mundo faz isso, mas essa é uma postura que é comum na matemática escolar e na matemática universitária, que é desqualificar qualquer produção que é diferente do padronizado. E isso já tem a ver com aquelas perguntas que eu coloquei no começo. A gente quer formar professores para ensinar que matemática e que escola, qual é o objetivo, qual é a função da escola. Isso tem tudo a ver com isso aí, tá certo? E não só isso, se a gente olhar para essa, por exemplo, essa aqui, essa última aqui, ela está, obviamente, matematicamente, ela está errada. E qual é a nossa, muitas vezes, o que a gente está acostumado a fazer como professor de matemática? É dar um risco vermelho em cima dela. Mas olhando para essa produção do aluno aí, vocês acham que não tem nada certo nisso que o aluno fez? Tipo, o que ele, vamos dizer assim, o que ele fez certo e o que ele fez errado? O que está faltando ele entender? Ele acertou a tabuada, ele acertou as contas. Mas além de ter acertado as contas, esse registro do aluno, o que ele diz pra gente sobre o que o aluno está pensando, quer dizer, o que ele não está entendendo direito? Ele não tá entendendo o valor posicional, né? Então, mas isso é uma coisa que até quando eu estava falando agora antes no grupo, que culturalmente não é uma coisa que é muito comum entre professores de matemática. Quando a gente vê uma coisa diferente do padrão, a gente dá um risco vermelho em cima, tá certo? E não só a gente, nesse exercício de se colocar no lugar do aluno, a gente pode entender o que esse aluno não está entendendo, provavelmente, digamos assim. É a estrutura posicional do sistema de numeração decimal, concorda? Né? Ele está fazendo as contas, mas ele não está entendendo, provavelmente, que aquele 4 é 400 e não 4. Tá legal? E dá um risco vermelho em cima e falar isso, 0, que até ver o que eu estava falando antes. Essa atitude ajuda muito pouco a esse aluno produzir qualquer conhecimento matemático, né? E outra, nesse caso aí, uma coisa que a gente também está pouco acostumado a fazer como professor de matemática na educação básica é assim, a gente muitas vezes ensina os algoritmos de uma maneira procedimental e com pouca, assim, tem até um termo para isso em inglês que é number sense, né, que é sensibilidade numérica. Então uma coisa que a gente poderia fazer, nesse caso aí de trabalhar com essa conta e que a gente faz pouco, é trabalhar com estimativa, no seguinte sentido. Colocar a pergunta para o aluno, será que uma conta 400 e pouco vezes 20 e pouco tem alguma chance de dar 75 o resultado? É uma coisa que a gente faz pouco, a gente ensina a fazer a conta, mas a gente trabalha pouco com os sentidos daquela conta, tá certo? Estimativa, exatamente. É uma coisa que a gente, não sei se vocês podem discordar totalmente, não sei se vocês concordam ou não. E nem estou dizendo também que todo mundo que está aqui faz isso, mas eu estou dizendo que essa é uma atitude comum no ensino de matemática, culturalmente legitimada no ensino de matemática. E o que eu quero dizer é que aquele exemplo que eu mostrei anterior na universidade tem uma analogia com esse, que é uma falta de esforço para se colocar no lugar de fala de quem está respondendo, tá certo? Então, e essa dicotomia também aí entre erro e acerto, eu acho que é uma coisa, quer dizer, o lugar do erro no ensino de matemática é uma coisa que, a meu ver, está errada, digamos assim, está mal colocada. Parece, eu vou voltar a isso daqui a pouco, parece que o nosso papel como professor de matemática é dizer ao aluno que o que ele fez está certo ou errado. E não deveria ser nada disso. Bom, então mais ou menos como eu tinha, voltando àquela pergunta inicial, o que o professor de matemática precisa ou não saber para ensinar que matemática e que escola é um debate que tem sido frequentemente pautado pelo estabelecimento de dicotomias. E o que eu quero defender aqui é que essas dicotomias que eu vou projetar em seguida são dicotomias artificiais, tá certo? Então,
Quais são essas dicotomias? Quero falar em seguida um pouco de alguma delas. Na verdade, cada uma dessas aí daria uma palestra, separadamente, mas eu quero falar um pouquinho delas. Então, conteúdo, pedagogia, universidade, escola, saber acadêmico, saber escolar, formação inicial, atuação profissional, teoria e prática. Né? São dicotomias que são que aparecem frequentemente nessa discussão sobre a qual a gente está falando aqui. Né? Então, por exemplo, igual quando eu falei no começo, conteúdo e prática. Às vezes a discussão, ela ganha um viés que é assim, o importante mesmo é saber conteúdo, aliás, conteúdo e prática não, conteúdo e pedagogia. O importante mesmo é saber conteúdo, ou em oposição a, o importante é ter metodologia pedagógica. Então, o que eu estou questionando é esse em oposição a. Será que saber conteúdo é uma coisa que é oposto a ter metodologia pedagógica? Porque se você sabe muita matemática, assim, não estou nem dizendo o que quer dizer saber muita matemática. Se você sabe matemática, quer dizer que você não sabe dar aula. Se você não sabe metodologia e vice-versa, será que uma coisa elimina a outra necessariamente? Universidade e escola também eu vou falar um pouco em seguida. Né? Como é que a gente pensa sobre a articulação entre a universidade e a escola na formação de professores? E essa dicotomia aí, ela tem muito a ver com a última, que está escrita ali, teoria e prática. Porque muitas vezes a gente associa a universidade como lugar da teoria e a escola como lugar da prática, tá certo? Como se fosse assim, na nossa formação como professores, a gente vai aprender a teoria, seja lá o que for isso, na universidade, e a escola é o lugar onde a gente vai botar aquela teoria em prática. Né? Então, já puxando para essa outra dicotomia, para outra formação inicial e atuação profissional, tem a ver com isso. Será que a escola é apenas um lugar de colocar as coisas em prática, ou também é um lugar onde o professor está se formando? O professor se forma só na universidade, ou a escola também é um locus de formação? E será que a escola é um lugar que a gente coloca as coisas em prática, no sentido que a gente aplica técnicas que são aprendidas fora da escola, ou a escola é um lugar onde a gente produz também conhecimento, é um lugar onde a gente produz teoria, né? E muitas vezes essa discussão é pautada por essas coisas. O importante é a teoria, o importante é a prática, tá? Quando, na verdade, o que eu quero defender é que o importante é a gente pensar numa prática que seja produtora de teoria, e não numa prática em oposição à teoria, tá certo? Algum comentário? Então, eu quero em seguida dar alguns exemplos disso, e no final eu quero falar de uma dicotomia, porque eu quero defender que essas que eu apresentei anteriormente, eu defendo que elas são artificiais. E no final eu quero falar de uma que eu vou defender, que é uma dicotomia mesmo, é uma dicotomia verdadeira. Então, no caso, falando um pouco dessas que eu quero defender que são artificiais, eu gosto de falar do Felix Klein, né? Não sei se todos aqui já conhecem essa fala dele, né? Que ele fala da dupla descontinuidade, né? O que é a dupla descontinuidade? Basicamente é o seguinte, por que eu gosto de falar disso? Primeiro porque o Felix Klein não é um pesquisador em educação matemática. Na verdade, ele fala mesmo antes da educação matemática ter se consolidado como um campo de pesquisa. Ele é um matemático. Mas foi o primeiro matemático, foi identificado como um dos primeiros matemáticos que começou a se preocupar com a forma por meio da qual os professores eram formados. E o que ele fala é uma coisa que foi falada em outro contexto cultural e social, foi falada há mais de 100 anos atrás, e é uma coisa com a qual muitos de nós, eu acredito, vamos nos identificar. Então, o que ele chama de dupla descontinuidade? Essa dupla descontinuidade também tem tudo a ver com as dicotomias que eu apresentei anteriormente.
que ele chama de dupla descontinuidade? Ele fala que tem uma ruptura entre a matemática da escola e a matemática da universidade. E como se dá essa ruptura? Aí eu quero saber se vocês vão se identificar com isso ou não. Quando a gente entra no curso de formação de professores, no nosso caso seria a licenciatura, parece que a matemática que a gente começa a aprender lá não tem nada a ver com a matemática que a gente aprendeu anteriormente como aluno da escola básica. Certo? E por outro lado, quando a gente sai do curso de licenciatura como professor formado, parece que a matemática que a gente tem que praticar na sala de aula da escola básica não tem nada a ver com aquela matemática que a gente aprendeu na licenciatura. Quem aqui se identifica com isso? Assim, eu acho que isso... não, eu acho que nem todo mundo, porque eu acho que isso também está mudando um pouco. Eu acho, por exemplo, a formação dos professores nos institutos federais, porque eu estou aqui não, mas eu acho que a formação nos institutos federais, nesse ponto, ela está muito à frente da formação das universidades, porque os institutos federais têm uma possibilidade de diálogo com a escola básica que a universidade não tem, né? No sentido de que aqui no Instituto Federal a gente tem educação básica, tem educação superior, tem pós-graduação na mesma instituição e os mesmos professores dão aula em todos os segmentos. Então, esse diálogo é muito mais facilitado. Porém, isso é comum hoje em dia. Para quem estudou, por exemplo, como eu, na década de 80, 90, na universidade, isso era muito forte. Ainda era muito resquício do modelo 3+1, Alex. Ainda tem uma outra questão, Vitor, é que os professores que atuam, por exemplo, a coordenadora de matemática hoje tem 25 professores, se não me engano, são 15 doutores em educação, mestres ou doutores em educação, que vieram desse processo formativo, né? E que já tentam quebrar essa perspectiva. Então, também tem essa influência. Sim. Né? Isso aí. Diferente do departamento de matemática. Exatamente, com certeza. Mas quem estudou, tipo, Alex estudou na universidade, eu também. A gente fica muito com essa sensação, fica, parece que quando a gente chega na sala de aula na educação básica, aquela matemática, cálculo, análise, não sei o quê, como aquilo nos preparou para os desafios de dar aula na educação básica no 6º ano, por exemplo. Né? Então, na verdade, o desafio aqui é pensar num curso de licenciatura que desconstrua essa dicotomia, que aproxime a prática da formação. Né? E, nesse sentido, eu acho que também é um exemplo importante disso, é o trabalho da Débora Moll, né, que é uma pesquisadora que tem trabalhado já nas últimas décadas com formação com saberes docentes, saberes de matemática para o ensino. E esse exemplo aí eu acho legal, quer dizer, o trabalho dela, estava até falando agora com a Tatiana, o trabalho dela recebe críticas também, mas eu acho que as críticas muitas vezes aos pesquisadores, muitas vezes são mais a forma como o trabalho deles é apropriado do que ao próprio trabalho em si, mas enfim. Mas esse exemplo eu acho que é legal, porque esse exemplo aí é da tese de doutorado dela, que é de 1988. E o que ela fez na tese de doutorado dela? Ela propositalmente pegou um grupo de alunos na universidade lá, que é Michigan, né, se eu não me engano, na universidade na época, pegou alunos que estavam se preparando para se tornarem professores, como se fossem alunos de licenciatura aqui no Brasil, que estavam se preparando para se tornarem professores de matemática, e ela de propósito escolheu alunos que eram considerados bem-sucedidos nas disciplinas de matemática chamadas avançadas, né? E até quando ele estava falando agora há pouco, esse nome avançada também é muito questionável. Aquelas disciplinas que são identificadas como matemática avançada, tipo análise, álgebra, geometria diferencial. Então, alunos que tinham boas notas nessas disciplinas. E ela pegou esses alunos e fez perguntas a eles sobre a matemática da escola básica, certo? E no caso dela, ela escolheu perguntas sobre a ideia de divisão. Tinha uma que era divisão por zero, etc. Mas esse exemplo que eu trouxe aí, que é legal, eu acho legal,
é divisão entre frações, divisão por meio. Então, o que ela falou para esses alunos, o que ela propôs a esses alunos é que contextos matemáticos podem ser usados para introduzir a divisão por meio na escola básica. Tá certo? Beleza? E o resultado dessa pesquisa foi que nenhum aluno deu uma resposta inteiramente satisfatória. E o que aconteceu foi isso que está escrito aí. Alguns apresentaram um contexto de divisão por 2, né? Divisão por meio é divisão entre frações, na qual o divisor é meio. Então, alguns alunos não entenderam a pergunta, então eles confundiram divisão por meio com divisão por 2. E alguns deram a estrutura algébrica formal, ou seja, alguns alunos falaram, porque Q é um corpo, se é um corpo tem inverso multiplicativo, se tem inverso multiplicativo eu posso definir uma divisão. Agora, olha a pergunta, isso é um contexto para ensinar divisão na educação básica? Falar que é um corpo? Né? E outros simplesmente falaram que não sabiam responder. Né? Então, a partir, eu acho que essa resposta, essa experiência é bem interessante, porque basicamente ela mostra que saber ou ser considerado bom em matemática, entre aspas, avançada, não garante os saberes necessários, os saberes de conteúdo matemático necessários para ensinar matemática na educação básica. Bom, isso aí, eu vou passar rápido essa parte, tá? Porque, só para adiantar, mas depois qualquer coisa eu volto. Isso que eu estou colocando aqui é uma possível, porque, antes disso, alguém quer responder essa pergunta? Aí eu estou dando a resposta. Que contextos matemáticos a gente poderia usar para ensinar divisão por meio na escola básica? Como a gente poderia ensinar? E sem ser também dando a fórmula. Tipo, falando, multiplica, inverte o segundo e multiplica. Né? Como construir esse conhecimento na escola básica? Então, uma possível resposta é a gente trabalhar com a ideia de divisão como repartição e a ideia de divisão como medida. Então, a ideia de divisão como repartição é aquela ideia que eu tenho um todo e vou dividir por N partes. Então, é isso aqui, por exemplo. Não, é isso aí mesmo. Eu tenho um saco de balas e quero dividir por 5 crianças. Quantas balas cada criança vai receber? Tá beleza? Então, isso a gente chama de um significado de divisão como repartição. E a ideia de divisão como medida seria, eu quero dividir um saco com 30 balas em saquinhos de 6 balas cada. Então, quantos saquinhos eu posso formar? Tá? Então, a gente chama de divisão como medida porque isso é uma ideia de quantos cabem. Então, o que a gente está procurando saber é quantas vezes um saquinho com 6 balas cabe em 30 balas. Agora, entre esses dois tipos de problema, qual dos dois vocês acham que são mais comuns na educação básica? Divisão como repartição ou divisão como medida? Repartição, né? Quase sempre que aparece, foi bem unânime essa resposta. O que aparece é divisão como repartição. E qual dos dois vocês acham que é mais adequado para ensinar, que é mais assim, potencial para ensinar divisão entre frações? Como medida, porque eu não vou falar divisão por meio, eu não vou falar, eu vou dividir um saco por 5 quartos crianças, né? Mas o que eu posso pensar? Eu posso pensar quantas vezes meio cabe dentro de alguma coisa. Então, a ideia de divisão como medida, ela é mais assim, ela se generaliza mais naturalmente. Não é que o outro não possa ser usado, mas ela se generaliza mais naturalmente para a divisão, essa ideia de quantos cabem. E nenhum aluno na pesquisa da Débora Ball recorreu a isso. Bom, então com isso, a Débora Ball, ela conclui, ela denuncia, né, 3 concepções, que isso aí ela não está defendendo não, ela está criticando. 3 concepções que, segundo ela,
permeiam implicitamente a maneira como os currículos de formação de professores são concebidos. Então, uma eu queria dizer se vocês acham, eu queria perguntar se vocês acham que nos cursos de licenciatura atuais também existem essas concepções. Hã? Então, eu sei, por isso que eu tô... Eles vão ter vergonha de falar, né? Mas... Tá. Vocês não vão ser reprovados se responder. Mas olha só. Então, a primeira é: os conteúdos da matemática escolar são simples e comumente entendidos, portanto, e a segunda consequência da primeira, portanto, eles não precisam ser reaprendidos no curso universitário, certo? Aquela matemática da escola é trivial, então eu não preciso revisitá-la no curso universitário. Eu lembro que quando eu estava na graduação, isso foi no final da década de 80, na UFRJ, foi quando se implantou no curso de licenciatura a disciplina de geometria euclidiana. A minha, se não me engano, foi a segunda turma que teve essa disciplina como obrigatória. E eu lembro, na época, dos professores falando que era um absurdo ter uma disciplina de geometria euclidiana na graduação, porque isso como se diminuísse, como se tornasse o curso mais fraco. Porque geometria euclidiana é matéria de ensino médio. Os professores da universidade falam, agora imagina formar um professor sem ter discutido geometria euclidiana. Né? Isso quer dizer uma falta de reflexão sobre a seguinte questão. Quando a gente discute um conteúdo matemático na formação de professores, a gente quer discutir do ponto de vista do saber profissional docente e não do ponto de vista do saber do aluno que está na escola básica. Porque, senão, dar aula na escola básica seria uma coisa que qualquer um poderia fazer. Seria uma coisa que você não precisaria ter uma formação específica para fazer. Tá certo? E é uma coisa, que eu também não sei se vocês vão concordar ou não, que é uma concepção comum, que é a desqualificação da atividade da aula na escola básica como uma atividade profissional. Muitas vezes, dar aula na educação básica é vista como uma coisa que qualquer pessoa pode fazer. Não sei se já vivenciaram. Eu já passei por isso. Alguém perguntar, o que você faz? Eu sou professor. Aí fala, tá, mas além disso, você trabalha com o quê? Você só dá aula ou trabalha também? Você só dá aula? Eu não sei se alguém... E até perguntas que às vezes têm a intenção de ser lisonjeiras. Tipo assim, quando fala, dá aula no sacerdócio, que eu acho que é uma vocação, é uma missão, coisa que a gente tem que desconstruir. Tem que dar aula é uma profissão, e é uma profissão que tem saberes próprios. Né? Bom, e a terceira é que as disciplinas de matemática universitária são suficientes para equipar os professores com os saberes necessários para o ensino, que é o que a pesquisa dela desmente claramente, tá certo? Bom, falando aí um pouco de dicotomias, uma outra dicotomia artificial é assim, quando a gente fala do trabalho do Schumann, que é um trabalho de referência, né? Assim, é um autor que é bastante citado e é bastante criticado também na educação, na pesquisa e formação de professores em geral, não só, obviamente, a educação matemática, mas ele é reconhecido por propor essa noção de conhecimento pedagógico de conteúdo, né? Que ele descreve como um conhecimento que é sobre o conteúdo, um conhecimento do conteúdo, mas ele é voltado para ensinar. Ou seja, é um conhecimento do conteúdo que é específico de quem vai ensinar. E uma das críticas que o Schumann recebe é que você não consegue separar o conhecimento pedagógico de conteúdo do conhecimento de conteúdo. E o que eu quero criticar essa crítica, dizendo que o objetivo não é separar, o objetivo tem que ser articular. O objetivo não é dizer, pegar como se fosse uma radiografia da cabeça do professor e falar, aqui é o conhecimento de conteúdo, aqui é o conhecimento pedagógico, como se fosse umas classes de equivalência. O objetivo não é esse, né? E eu acho que esse exemplo aí que eu gosto de dar, de novo, da divisão, que tem a ver com aquele primeiro que eu falei,
para ilustrar o que eu quero dizer. Então eu estou dando um exemplo de duas estratégias de divisão, né? Qual delas é aquela que é comum, que é mais comum na educação básica? É da esquerda, que às vezes a gente chama de divisão por ordens. E a outra, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo aquilo que o aluno está fazendo ali? Ele está chutando. Aquele 10 que ele colocou ali, ele chutou, tá certo? Beleza? Tranquilo? Então ele foi chutando e foi dividindo por partes. A gente chama, exatamente, a gente chama por estimativas. E aí, a gente pode fazer a pergunta, qual dessas duas estratégias é melhor? Como vocês responderiam essa pergunta? Qual é melhor? Essa pergunta está mal colocada, né? Eu falei assim de propósito, que é melhor para quê? Então, se a gente responder essa pergunta puramente do ponto de vista do conhecimento de matemática pura, provavelmente a gente vai responder que a melhor é a da esquerda, porque no sentido matemático ela é uma estratégia que é ótima, que é otimizada, porque ela conduz, na verdade a da esquerda é um caso particular da direita, que ela conduz ao resultado no número menor de passos, tá certo? Porém, se a gente responder essa pergunta, qual é melhor do ponto de vista do conhecimento matemático para o ensino, a gente vai ter que levar em consideração o fato de que a da direita, ela evidencia propriedades que são importantes para a aprendizagem e que a da esquerda deixa implícita, tá certo? Então, a questão do conhecimento pedagógico do conteúdo que é relevante não é estabelecer uma dicotomia, no sentido não é de separar do conhecimento de conteúdo, mas é que ele fornece um prisma, uma lente por meio da qual a gente pode entender a atuação profissional do professor. Tá certo? Bem, isso aí também é uma fala sobre o Schumann que eu acho bem legal, que é o seguinte, que é exatamente isso que eu falei, que as categorias que o Schumann estabelece, a relevância dela não é que elas são categorias, mas a Nodens, que é uma outra autora, ela fala que elas são um grito político. Por que é um grito político? É um grito político que diz assim, olha, ser professor é uma profissão e, portanto, a formação de professores tem que ser orientada a partir dos saberes próprios dessa profissão. Isso é um grito político porque quando a gente não reconhece a ser professor como uma profissão, na verdade o que a gente está desqualificando é a escola. Se ser professor é uma coisa que qualquer um pode fazer, então a escola é qualquer coisa. A escola é simplesmente um lugar de instrução. É um lugar onde as pessoas não vão produzir nada, as pessoas vão apenas ser instruídas, né? E na verdade, infelizmente, as políticas públicas em educação no governo atual e no próximo estão fortemente orientadas nessa direção, né? De colocar, por isso que eu falei no começo, que essa questão de a gente está falando de que escola, ela nunca teve tão em disputa como ela está hoje. Porque a disputa que está é entre uma escola para produzir conhecimento ou uma escola onde as pessoas vão certamente simplesmente para serem instruídas. Eu vou pular esse exemplo aqui um pouco. E, por causa do tempo. E depois a gente volta. E já indo para o ponto que eu quero chegar. Então, um outro aspecto que tem a ver com isso que eu acabei de falar, que o Klein fala também, que o Fester Klein fala no trabalho dele, e que é menos conhecido do que aquela dupla descontinuidade, é que ele já em 1908, ele reconhece que é uma coisa que nós deveríamos dar para os nossos atuais governantes lerem. Ele reconhece a escola como um lugar de produção de conhecimento. Então ele fala que a hierarquia entre a matemática escolar e a matemática da universidade é um obstáculo a ser superado, é um obstáculo a ser vencido. Porque
produzir conhecimento matemático não é só demonstrar teoremas novos. A qualquer momento que a gente está fazendo matemática na escola, desde o Fundamental 1, desde a educação infantil até o ensino médio, a gente tem que pensar que a gente está produzindo, que aqueles alunos que estão ali, eles estão produzindo conhecimento matemático e não sendo instruídos. E embora isso possa parecer uma coisa um pouco abstrata, a gente pensar em que matemática é essa para uma escola baseada num paradigma de produção de conhecimento e que matemática é essa para uma escola baseada num paradigma de instrução, a gente vai ter duas matemáticas que são completamente, duas visões de matemática que são completamente diferentes. E eu acho que uma coisa, isso aí que eu falei, eu acho que uma coisa que é importante ser dita é que a política, isso que eu estou falando aí, é uma coisa que corresponde à política educacional que está tentando ser vendida, que está tentando se vender pelos governos de hoje, que é uma escola instrucional, é uma escola onde as pessoas vão não para adquirir autonomia, mas para aprender a executar funções. E essa escola onde as pessoas vão para aprender a executar funções é uma escola que está a serviço de interesses sobre os quais quem está ali estudando como aluno pode nem ser consciente. Quer dizer, o que se quer vender hoje em dia é uma escola a serviço do mercado. É uma escola que formará pessoas para não terem opções a respeito de que lugar social e de que carreira elas vão seguir, né? Em particular, essa reforma do ensino médio, que tem sido vendida como uma coisa na qual os alunos terão mais opção, ela é exatamente o contrário disso. É uma escola onde a matemática e a língua portuguesa são supervalorizadas, mas, novamente, voltando à pergunta que eu coloquei no começo, essa matemática que é supervalorizada no novo ensino médio, a gente tem que pensar que matemática é essa, né? E ela é uma matemática tecnicista. Ela é uma matemática que não formará ninguém para a autonomia, né? Que formará pessoas para exercerem funções que elas não escolherão, tá certo? E aí eu gosto de citar também um aluno meu, que é o Fábio, do doutorado, que é o seguinte: quando a gente pensa de que matemática é essa, a gente deve pensar o seguinte: é verdade que a matemática é importante e ela deve ser supervalorizada. Porém, a matemática que nós achamos importante não é uma matemática sem filosofia e não é uma matemática sem arte. Então não adianta nada a gente ter um ensino, uma escola onde a matemática é hipervalorizada, mas é uma escola na qual a gente não aprende história, não aprende filosofia e não aprende arte, não aprende música. Qual é o lugar que essa matemática vai ter? Então, como eu disse no começo, eu acho que isso é fundamental no momento político que a gente está atravessando hoje, que é um momento que tem que ser de resistência. E, nesse sentido, uma dicotomia de fato, como eu falei, que tem a ver com tudo isso que eu falei, é o que eu estou chamando de matemática problematizada e matemática não problematizada, né? Essa é uma dicotomia de fato, porque eu acho que realmente essas duas concepções sobre o que é matemática e sobre como a matemática deve ser ensinada, de fato elas são opostas. Uma é contrária à outra, certo? Diferente de teoria e prática, que elas não são coisas contrárias, são coisas que a gente quer unir, né? Então, o que eu quero dizer com matemática problematizada e matemática não problematizada, que o Nelson usou muito bem no trabalho dele? Então, o que eu estou chamando de matemática não problematizada, né? Quer dizer, não problematizar é uma coisa que a gente assume como verdadeiro sem ter outra opção, né? Então, o que eu estou chamando de matemática não problematizada é uma concepção da matemática estabelecida como um corpo de conhecimento que sempre foi e sempre será da forma como é hoje.
ou que evolui linearmente de um estado mais atrasado para um estado mais avançado por meio da inspiração isolada de gênios com talento inato. Então, isso que eu estou chamando de matemática não problematizada é uma concepção assim, socialmente construída do que é a matemática, de como a matemática se desenvolve historicamente, vamos dizer. Que é uma coisa que eu acho que muitas vezes a gente pensa em matemática dessa maneira. Tá? Então, o que eu quero dizer, por exemplo, eu estou falando, a matemática sempre foi do jeito que é. Muitas vezes a gente apresenta os teoremas, isso tanto na educação básica quanto na educação superior. A gente apresenta as coisas como se elas sempre tivessem existido, como se aquele conhecimento não fosse situado cultural e historicamente, tá certo? E como se tivesse sido, ou então, como se tivesse sido inventado isoladamente por alguém. Então, por exemplo, como é que a gente apresenta o Teorema de Pitágoras? Parece que o Teorema de Pitágoras foi inventado só pelo Pitágoras, isoladamente, quando a gente sabe que não foi nada disso. E é como se fosse assim, o Pitágoras era um gênio, aí ele acordou um dia inspirado. Desligou. Então, como eu estava dizendo, a gente muitas vezes apresenta o Teorema de Pitágoras como se fosse assim, o Pitágoras acordou um dia inspirado, como ele era um gênio, ele falou, olha só, descobri esse negócio aqui, vou chamar de Teorema de Pitágoras. Ou a gente ensina cálculo na universidade também, o que é derivada? O Leibniz, que era um gênio, acordou um dia inspirado e falou, vou inventar o cálculo. E inventou aquele negócio todo prontinho, como a gente aprende hoje. Quando, na verdade, historicamente foi ao contrário. Os conceitos, por exemplo, de derivada integral são anteriores ao conceito de função. Né? E a gente aprende como se tudo tivesse surgido com aquela organização matemática formal, igual à maneira como a matemática está constituída hoje. É como se a gente quisesse imitar no ensino de matemática a lógica formal da matemática estabelecida, que olha a matemática como um retrato e desconsidera os processos históricos e culturais de produção de conhecimento matemático. Então, isso que eu tenho chamado de matemática não problematizada. Né? Ou outro exemplo que eu acho que é bem claro disso, quando a gente apresenta os conceitos da educação básica, por exemplo. Um que eu acho que fica bem claro é número irracional, né? Que a gente fala assim, tem os números racionais, que são as dízimas periódicas, beleza? Agora vamos inventar as dízimas não periódicas, né? Tipo assim, como se, vou fazer isso aqui porque é legal, né? E a gente desconsidera quais foram as demandas e as necessidades que impulsionaram a criação de números além dos números racionais, por exemplo. Ou outro, número complexo, a mesma coisa. Muitos não, mas existem livros de matemática que falam os números complexos foram inventados para resolver a equação x2 mais 1 igual a 0. Quem já viu isso escrito? Se fosse para resolver a equação x2 mais 1 igual a 0, os números complexos nunca teriam sido inventados. É tipo assim, como se alguém... essa equação aqui não tem solução, coitada, vou inventar um negócio aqui para ela ter solução. Né? Quando, na verdade, o processo é muito mais complicado do que isso. E essa concepção, o que eu quero dizer aqui é que essa concepção de matemática não problematizada, que é uma concepção, como eu falei antes, socialmente construída sobre o que é matemática e sobre como a matemática é produzida, ela tem consequências graves para as formas como a matemática é ensinada. Então, algumas dessas consequências são como a matemática é entendida como uma ciência do rigor, né? Logo o seu ensino tem que ser rigoroso, né?
Então essa questão do rigor matemático é como se ela se transmitisse para o ensino de matemática, que tem que ser rigoroso. E nessa transmissão, esse rigor até adquire outros sentidos. Que é tipo assim, eu sou professor de matemática, eu tenho que ser mau. Né? Tipo assim, o professor de matemática tem que ser mais rigoroso que o professor de educação física. Ou que o professor de história. Né? Certo? A matemática ela tem esse lugar na escola, uma ciência rigorosa. Ou, como a matemática é uma ciência da certeza, então não há lugar para o erro no ensino de matemática, que é aqueles exemplos que eu trouxe no começo. Ou, como o conhecimento matemático é organizado em teoremas, então o seu ensino deve privilegiar a apresentação de respostas. É como se a gente privilegia muito menos a exploração das perguntas, né, do que a apresentação. A gente entrega, isso aqui é isso, a gente entrega logo o jogo, digamos assim. Oi. Naquela segunda ali, da ciência da certeza, eu acho que ficaria até melhor. Só há lugar para o certo e o errado. Ótimo. Bom, assim, a ideia é bem essa, né? Mas estão percebendo o que eu quero dizer, assim, quer dizer, eu acho que isso é bem claro, essas repercussões. E, na verdade, essas concepções, agora chegamos já perto do final, essas concepções, elas são erradas, até do ponto de vista da matemática. A matemática não é uma ciência da certeza, e ela só é uma ciência do rigor quando ela está produzida. A produção dela não é nada rigorosa. A matemática não é produzida de forma rigorosa. E um exemplo que eu gosto que eu acho que deixa essa questão bem clara, para quem não conhece, é a produção da matemática, da geometria não euclidiana, tá certo? Que não sei quem já fez disciplina aqui de história da matemática, mas a geometria não euclidiana, que é uma área que é super importante hoje em dia, que tem várias aplicações em outras ciências, a física, cosmologia, etc., é uma área na qual o erro foi fundamental para o desenvolvimento dessa área, né? Quer dizer, a geometria não euclidiana, historicamente, ela foi produzida a partir do erro, que foram aquelas tentativas de demonstração do postulário de Euclides, né? Que foram várias pessoas que tentaram ao longo dos séculos, e foram essas tentativas erradas que foram produzindo o conhecimento de geometria não euclidiana, né? Então, o erro é um constituinte, o erro, entre aspas, é um constituinte fundamental, até epistemológico da matemática. Então, por que a gente desconsidera o erro no ensino de matemática? Tá certo? Bom, outra que eu já falei um pouco é a matemática produzida historicamente pela inspiração isolada de gênios inatos. Então, o seu entendimento é acessível com pessoas com talento inato, que é aquela concepção que também, eu acho que vocês vão identificar, que é bastante comum, que é assim, matemática só é bom quem já nasceu bom, né? Tipo assim, você tem um talento para matemática, quem não tem esse talento para matemática está condenado a nunca ser bom em matemática, né? E, se isso é verdade, muitos professores assumem um papel que é assim, o meu papel é identificar quem é bom e quem é fraco e separar os bons dos fracos, em vez de olhar para a potencialidade de cada aluno, né? Então, eu acho que isso também é uma coisa que tem a ver com essa visão socialmente construída da matemática, né? Certo? Acho que isso todo mundo já está, todo mundo identifica o que eu quero dizer, né? Essa coisa. Você é bom em matemática, você não é bom, né? Tipo, tem uma segregação, assim, muitas vezes. Então, assim, né? Nossa, você é matemática. Nossa, você é muito inteligente. Como se quem fosse músico, quem fosse poeta, não fosse muito inteligente, né? Tem essa coisa, inteligência é inteligência matemática. E a última que eu quero dizer, que eu acho que é bem importante, especialmente nesse contexto político, é a concepção de que matemática é uma ciência neutra. Ou assim, as ciências exatas são ciências neutras, né? E como elas são neutras, o seu ensino pode ser desprovido de política, pode ser isento de política. Então isso já estou quase acabando, isso era uma das principais coisas, em seguida eu quero dar um exemplo,
Isso é uma das principais coisas que eu queria dizer, porque, primeiro, não existe ciência neutra. A produção de ciência é uma produção cultural da humanidade. E qualquer produção cultural é situada politicamente e culturalmente. Ou seja, ela serve para determinadas disputas, interesses e questões sociais, culturais, históricas e políticas. Então, a matemática é do jeito que ela é hoje, não porque existe uma matemática platônica, mas porque o desenvolvimento da matemática foi conduzido politicamente para ser como ele é hoje. Tá certo? Então, não é porque história é uma ciência humana e matemática é uma ciência chamada, entre aspas, de ciência exata, que a matemática é uma ciência neutra. Né? Não existe nada é neutro, não existe ciência neutra. E a sala de aula de matemática também tem essa visão de que matemática é uma ciência exata. Então, a sala de aula de matemática vai tratar só do conhecimento matemático, que é neutro. Então, não vai ter política. Né? Não tem política. E o que eu quero, a principal coisa, na verdade, que eu quero dizer é que qualquer aula é impregnada de política. Não existe aula que não seja política. Tudo que você faz em sala de aula é uma ação política. E assim, o que eu estou fazendo aqui agora é uma ação política. Quer eu queira ou não é uma opção sua ter uma aula política ou não. A questão, e Paulo Freire já dizia isso, é que política você vai adotar. Então, falando bem explicitamente, o que estão querendo nos impor hoje, chamado, que tem esse nome falso de escola sem partido, não é uma escola sem partido, é uma escola com um único partido. Né? Então eu quero dar um exemplo disso, que é um exemplo que eu acho que é bem claro, e eu vou já encerrando. Como eu comecei com um exemplo que caiu na prova de seleção do nosso mestrado em ensino de matemática em 2006, eu vou colocar uma que caiu esse ano, que aconteceu 2 semanas atrás. Que o enunciado é longo, mas eu vou resumir, tá certo? Então, essa questão eu quero ilustrar o que eu falei anteriormente. Essa questão, ela está propondo a seguinte situação. Tem uma festa, e nessa festa há 13 homens e 13 mulheres. E em algum momento vai se propor uma dança entre pares, certo? Dessas pessoas, 13 homens e 13 mulheres. E aí tem um aluno, a situação de sala de aula é que um aluno resolve essa questão dizendo que os pares para essa dança serão formados entre homens e mulheres, certo? Então, para cada um dos 13 homens, há 13 mulheres que podem formar casais. Então, o resultado do problema de combinatória é 13 vezes 13, certo? E o segundo aluno, ele fala, cada pessoa dessa festa pode dançar com qualquer uma das outras pessoas. Então, para cada uma das 26 pessoas, há 25, pelo menos ela própria, né, disponíveis para a dança. Então, essa questão colocava esse problema, e a pergunta basicamente é: como você, como professor, lida com isso em sala de aula? Tá certo? E até tem aquela citação do Paulo Freire que eu gosto, que não existe, que a gente colocou para dialogar, não existe educação neutra. Toda neutralidade afirmada é uma opção escondida. Então, na verdade, o que está se tentando vender é o seguinte, é que diante de situações como essa, nós, como professores, temos uma opção que é ideológica e temos uma opção que não é ideológica. E o que eu quero dizer é que não existe, diante de situações de sala de aula como essa, não existe uma atitude que não seja ideológica. Né? O que existe é a opção de que ideologia você vai assumir. Então, qualquer coisa, diante dessa situação em sala de aula, qualquer coisa que você fizer como professor,
você estará assumindo uma posição política. Isso não está sob sua decisão como professor. O que está sob sua decisão como professor diante dessa situação é: eu serei homofóbico ou eu não serei homofóbico. E qualquer uma dessas duas opções, como eu falei, é uma afiliação política. Né? Eu trouxe esse exemplo, mas há muitos outros exemplos como esse. Né? Eu acho que um outro exemplo que é bem parecido com esse é: a gente olha às vezes em livros didáticos que representam aquele sistema de numeração egípcio. Meio na moda isso hoje. E muitas vezes o sistema de numeração egípcio aparece uma figura dos egípcios lá como povo avançado da África, e quase sempre eles são retratados como brancos. Qual é a sua atitude como professor? Não existe uma atitude neutra nas palavras de Paulo Freire, certo? Qualquer coisa que você fizer será uma ação política. A sua opção é: eu serei racista ou eu serei antirracista, certo? E quer dizer, e se tenta vender pra gente que a política acontece só nas aulas de disciplinas humanas. E o que eu estou querendo argumentar é que não é isso. E em oposição a isso, o que eu estou defendendo, e por isso que eu falei que é uma oposição verdadeira, é o que eu estou chamando de matemática problematizada, que é a matemática, é um olhar sobre a matemática a partir dos seus processos históricos, sociais e subjetivos de produção. E é uma matemática que ela privilegia não a apresentação de fatos prontos, mas a produção de sentidos sobre os fatos. E sobre os fatos não, a produção de sentidos sobre a discussão. E essa produção de sentidos é uma produção de sentidos que não é só racional, uma produção de sentido que é, sobretudo, afetiva. E aí também aparece a ação política. Né? Quando você obriga um aluno a decorar uma coisa, ou quando privilegia a construção do conhecimento sobre algo, você também está tendo uma ação política. E você está lidando com o afeto ou com a autoestima daquele aluno sobre o próprio conhecimento matemático. Certo? Então vou parar por aqui e abrir para perguntas. Vamos abrir agora para perguntas, tá? A gente pode também fazer blocos, contados. Tenho certeza que vocês não têm. Vamos lá, todo mundo pensando aí. Professora da prefeitura, fui aluna da professora Dora Lídia, e eu queria saber se você tivesse um aluno de 14 anos que tivesse tido um AVC e retornado à escola e ele não tivesse mais noção de número, por onde você começaria para reensinar matemática para ele? Mas só... Que contexto, como você faria? Mas só para entender, você viu uma relação dessa pergunta com as coisas que eu falei? Assim, tem alguma coisa a ver, porque é uma situação que se encaixa na problematizada. E tem a ver com questão social, histórica, social, afetiva. Foi boa essa primeira pergunta, que é uma pergunta altamente polêmica. Né? Na verdade, eu acho porque eu não trabalho especificamente com educação especial. Mas essa discussão em educação especial é uma discussão que está bastante acirrada, né? Porque tem gente, eu não sei responder a pergunta assim, no sentido, não sei como eu trabalharia, assim, qual seria a estratégia que eu adotaria. Mas tem uma discussão sobre isso, que é uma discussão bastante acirrada, porque tem especialistas da área que defendem a inclusão irrestritamente, no sentido de que qualquer aluno com qualquer tipo de necessidade especial, ele tem que estar numa sala de aula incluída. E tem gente que defende, tem especialistas da área que defendem a inclusão, no caso de necessidades especiais, de forma mais assim, ponderada. Né? Então, por exemplo, a lei hoje exige que nas salas de aula, você é do município? Perfeito. Você Tá. tem os 2/8 e
que nas salas de aula tenha que ter pessoas para acompanhar os alunos com necessidades especiais. Mas isso nem sempre acontece. Não é isso ou não? Eu tenho um aluno assim. E aí eu arrumei um horário para atendê-los especificamente. E eu comecei trabalhando meses, o dinheiro, ele não sabia uma nota de R$10. Ele tem 14 anos. Ele teve um AVC, retornou para a escola e teve que ser fluído. E aí eu percebi que ele estava até com a coordenação motora ruim e tudo. Mas tinha momentos que ele resolvia tudo. Então, isso eu acho que é interessante, porque essa questão da necessidade especial, eu acho que ela faz a gente pensar sobre... eu acho que é muito difícil trabalhar com isso, mas ela faz a gente pensar sobre uma coisa que eu falei um pouco no começo também, que é assim, muitas vezes a gente dá aula para um aluno que é aquela coisa de não olhar para o aluno, não sei se foi essa ligação que você fez, de não olhar para o que o aluno está pensando. Fala. É uma pergunta. Em relação ao complexo de formação de professores, como é que você vê que ele está articulado com essas questões aí, que é o projeto da UFRJ? Tem que falar um pouco sobre esse projeto. Então, muitas vezes a gente olha para os alunos generalizando, padronizando, quer dizer, a gente dá aula para um aluno que está na nossa cabeça e não para aquele aluno que tem lá. E muitas vezes alunos que não têm necessidades especiais, assim, daquelas identificadas, né? Mas numa sala tem várias maneiras de aprender diferentes, né? E a gente, às vezes, como professor, dá aula para um tipo de aluno só. E alunos que às vezes que não têm isso, mas eles têm, eu acho que isso tem a ver também com aquela última coisa que eu falei dos gênios. Às vezes esses alunos, eu tô falando, mas como eu falei, eu não sou especialista na área, mas às vezes tem alunos, por exemplo, autismo, né? Tem alunos que não vão por um caminho daquele padrão, mas às vezes para outras coisas ele até tem capacidades que são superiores do que os alunos ditos regulares, né? Assim. Agora, a dificuldade que eu acho que para fazer isso que eu estou falando, você teria que ter turmas menores, né? Assim, eu não sei quantos alunos tem na sua turma. 35. Pois essa que é a dificuldade, né? Para a gente lidar com a diversidade de alunos dentro da sala de aula, a gente teria que ter turmas menores. Isso que o Lauro está falando do complexo de formação de professores, que ele falou da... Fala aí, João. Como o complexo pode se articular com essa pesquisa da matemática problematizada? Tá. Não com isso que ela falou especificamente. É outra pergunta. Tá. Então, aí eu tenho que contar um pouco o que é o Complexo de Formação de Professores, né? Que é um projeto que está em andamento lá na UFRJ, que é uma política de formação de professores na UFRJ, que está em implantação e que ela tem por objetivo assim, fundamental dar um lugar de protagonismo maior para a formação de professores dentro da universidade. A UFRJ, assim como a maioria das universidades, das grandes universidades públicas brasileiras, elas muitas vezes são reconhecidas como centros de excelência em pesquisa e produção de tecnologia, mas não são reconhecidas como centros de excelência em formação de professores. Então é uma política da atual reitoria para que o projeto que a UFRJ seja tão reconhecida pela produção de tecnologia quanto pela formação de professores, que ele seja um lugar de excelência em formação de professores. Então, quer dizer, esse projeto foi construído com o apoio do professor Antônio Nova, que eu já citei aqui, e que passou... não, mentira, eu citei na conversa antes, eu estou confundindo tudo. O dia inteiro conversando, né? Isso aqui dá. Citei na conversa que a gente teve antes. Enfim, mas que o professor Antônio Nova, que é um pesquisador da Universidade de Lisboa, de formação de professores, e uma coisa que ele defende muito é que o locus da formação de professores
da formação inicial, né, da licenciatura, não tem que estar nem na universidade nem na escola, mas na parceria entre a universidade e a escola. Por isso que eu digo que nesse ponto os institutos federais estão à frente das universidades, porque eles são, essa parceria já existe aqui meio naturalmente, porque eles são universidades e escolas. Quer dizer, pode ter problema, mas eu acho que isso aqui eu acho que já tem uma vantagem a priori em relação às universidades. Então lá no Rio de Janeiro, por conta disso, a gente está buscando, a gente na universidade está buscando parcerias com as instituições públicas de educação básica do estado do Rio de Janeiro, tá certo? Então, que são, lá a gente tem 3 institutos federais no estado, tem o Cefet, e aí tem a ver com a pergunta dela também, tem o Instituto Benjamin Constant, que é o Instituto de Educação de Cegos, e tem o INES, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos, que são todas instituições federais, e mais com a Secretaria Municipal. Então a ideia, o Pedro II é o IF, é um dos 3 IFs que eu falei. Porque tem o Pedro II, que é um IF, o IFRJ e o IFF. Então, por conta disso, o que a gente quer fazer? Nessas parcerias, a gente quer colocar atividades que tenham um valor curricular para esses alunos, mas que sejam realizadas não na universidade unicamente, mas na parceria entre a universidade e a escola. Então, por exemplo, uma coisa que pode acontecer nessa perspectiva numa aula de cálculo, como parte do currículo da disciplina de cálculo para a licenciatura, o aluno de licenciatura vai lá na escola e faz alguma atividade com os alunos do ensino médio envolvendo funções, por exemplo, né? E eu acho que essa, quer dizer, é uma coisa que eu acho que é bem inovadora, assim, quer dizer, não conheço projetos como esse no Brasil, né? Então, eu acho que isso tem componentes importantes da gente pensar a formação do professor como uma formação profissional, né? Então, pensar que o professor está sendo formado no seu locus de atuação profissional, que é a escola, então está sendo formado em parceria com esse locus, e tem a ver também com ver a construção, que aí é o que o Lauro está falando da matemática problematizada, que é ver a construção matemática dos conceitos ao mesmo tempo que ele está vendo esses conceitos na escola, tá certo? Então, isso tem tudo a ver com isso que eu falei da matemática problematizada, porque não é que você vai, por exemplo, aprender álgebra primeiro e depois vai aprender como ensinar álgebra. Você vai aprender álgebra ao mesmo tempo que você pensa em como vai ensinar álgebra, né? Essa é a ideia. Professor, eu queria... Acho que não vai. Eu vou falar uma coisa meio difícil. Eu acho que vai ser difícil para você responder. Eu queria perguntar por curiosidade. Eu sou Eliane, do Educimate, a segunda turma agora, 2018-2. Como professor como professor da universidade, como os nossos professores do Educimate aqui, vocês passam umas ideias, as teorias do Paulo Freire e as ideias de marxistas, né? Como você acha que vai ser com as novas regras aí do novo presidente que está vindo aí, do novo ministro da Educação que foi anunciado, e que eles falam escola sem partido, sem ideologia de Paulo Freire. Nós que estamos aqui no Educimate, como vamos fazer nossas pesquisas, no senso crítico? O que você acha, como que vai ficar? Eu só não acho que são ideias marxistas, isso aí. Mais ou menos. Não, pode acho ser que que não. algum professor tenha, mas Mas tem algumas coisas que a gente lê que os teóricos... Não, mas naquilo que eu falei, não. Não, Ah, tá. mas eu acho que assim, nas teorias também a gente lê muito nesses autores que a gente vai lendo, eles falam... Ela estava fazendo referência a um livro sobre currículo que o senhor fez, numa
tempo que ele fez uma crítica baseada na... que veio do Marx, né? Para fazer aquela discussão de poder. Não, eu acho que é assim. Bom, primeiro, eu pessoalmente não me alinho com uma pessoa marxista, porque eu acho que o marxismo teve uma importância histórica fundamental, mas eu acho que em termos da contemporaneidade ele não dá conta mais de resolver as questões. Tem outras coisas que já aconteceram depois que dão que dão conta melhor disso. Então não me identifico como uma pessoa marxista. Agora nem com a minha pesquisa se alinha com isso. Agora tem, inclusive no meu programa de pós-graduação, como talvez tenha aqui, outros colegas, outros grupos de pesquisa que trabalham seriamente e que são muito importantes, que trabalham com o marxismo na educação. Agora eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, porque essa palavra marxismo está ganhando um sentido completamente maluco. Assim, que a palavra marxismo, comunismo, petismo são quase usadas como sinônimos, né? Certo? Então, tem que ter clareza que, assim, que marxismo não é tudo que não seja fascista. E mais ou menos é isso que está sendo usado, né? Então, eu acho que o primeiro cuidado que tem que ter é isso. Isso é uma estratégia do governo atual e a gente tem que ter muita atenção a essa estratégia, que é colocar tudo num saco só, que é uma maneira de desqualificar, é acusar qualquer coisa de marxista. Então isso é uma primeira observação. Agora, com relação às coisas que são realmente marxistas, que não são marxistas no sentido senso comum, eu acho que não há outra opção senão resistir. Eu acho que não existe isso que o próximo governo está propondo. Não existe. O que eles estão propondo para a educação não pode nem ser chamado de educação. Porque, como eu falei, escola sem partido não é escola. Que foi isso que eu tentei falar aqui. Não existe escola sem partido. O que eles propõem e chamam de escola sem partido é uma escola com um partido único. É uma escola que eles falam que é uma escola sem ideologia e é uma escola com uma única ideologia. E o que eu acho que é importante? É identificar que ideologia é essa. E é uma ideologia que tem um interesse na concentração de renda, é uma ideologia racista, machista e homofóbica. Então eu acho que é isso que a gente tem que ter clareza. E eu acho que à luz dessa... Eu nunca achei que eu fosse viver para ver um governo que se intitula de legítimo e que quer proibir opiniões ou orientações políticas diferentes da sua. Eu acho que isso é o mínimo que a gente deveria aceitar por uma coisa que é minimamente democrática, né? O próximo governo eleito, ele diz claramente que ele não tolerará a diferença de orientação política. Quer dizer, eu acho que para a gente, então, à luz dessa fala de um governo que assume que não tolerará a diferença de opinião política e que quer aniquilar a oposição, eu acho que para nós, como professores e como pesquisadores na área de educação, não há opção se não resistir. Porque se nós não resistirmos, aquilo que nós fazemos não pode nem ser chamado de dar aula e não pode nem ser chamado de fazer pesquisa. É assim. Eu vou chamar a Rubi para falar um pouquinho sobre a SBEM Espírito Santo. A Rubi agora, a SBEM Espírito Santo foi criada em 91.
Obrigada, Dorinha. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Rúbia, né? Para quem não me conhece, eu estou agora como nova diretora, né, da SBEM Espírito Santo. E esse evento é um evento do GBEM, do EduCimate, e ele tem a parceria da SBEM Espírito Santo. E é um prazer te receber aqui, tá, Vitor? Volte sempre. A nossa, não só a SBEM, como todos os nossos grupos de pesquisa estão sempre abertos para você. Se eu não for preso, eu voltarei. Se a gente, né? Mas é justamente nessa perspectiva, né, de criar uma união, um movimento onde a gente fortaleça a educação matemática no nosso estado, que eu gostaria de convidar aqui quem não for associado, também quem acompanha também no nosso Facebook, né? A gente transmitiu a palestra do Vitor toda no Facebook hoje, ao vivo. Então, assim, a gente quer convidar vocês a se associarem na SBEM, Espírito Santo, para que a gente possa ir ganhando força, tanto as pesquisas como a educação matemática como um todo. Então, assim, procurem, se você não sabe o caminho, né, para a gente se associar, procurem a mim, o Alex, o Elcio, que está aqui também, faz um tchauzinho aí, pessoal. O site da SBEM, indo pelo Facebook, você já consegue. Vou falar assim, tá, professora? Pelo Google também, mas SBEM, tem a sbemcapixaba.org.br e tem sbembrasil.org.br, você também consegue. Mas pelo Facebook você pode procurar a gente, que a gente vai bater um papo, para ficar uma coisa também assim, mais pessoal, tá? Então, Vitor, mais uma vez, obrigada. Eu só queria, porque eu estou na gestão da SBEM do Rio também, eu só queria reforçar a fala da Rúbia, que essa associação à SBEM é muito importante, especialmente nesse momento que nós de resistência, que todo mundo que é professor tem que não ter dúvida que nós estamos sob ameaça. Então, o fortalecimento da sociedade brasileira de educação matemática é uma proteção, é um movimento de resistência e de proteção para nós e para a nossa atividade profissional. Então, é muito importante se filiar e fazer da SBEM, das regionais da SBEM e da SBEM nacional, uma associação forte e que tenha representatividade e poder, como eu falei, para resistir e para nos representar nesses momentos difíceis que nós vamos enfrentar e que vocês não tenham dúvida que virão. Obrigada, Vitor. É bom dizer também que a SBEM tem revistas que o sócio, né, tem acesso, tem abatimento em eventos, né, e que a SBEM Espírito Santo, ela já foi muito forte, e com esse, acho que com esses momentos todos que a gente tem passado, ela diminuiu um pouco. Então está na hora da gente fortalecê-la, vamos dar uma força à nossa colega aí, e vamos nos associar. Quem não é sócio, associar. E é muito barato. Paga uma taxa por ano. Quando é aluno, então paga pouquíssimo. É uma taxa muito pequena que se paga. Quanto é que é para aluno? R$80. R$80 por ano. Para quem é Professor da educação básica. Professor da educação básica, R$80 por ano. Aluno é R$50. É só deixar de comprar uma roupa 30? E se associar a isso. R$30 aluno. R$30 aluno. 3 almoços, deixa de comer 3 dias. Tá bom, gente? É bom que emagrece. Hein? Pode. O Lauro quer falar do Enem. Boa tarde. Lauro. Estou acostumado a sair nas transmissões. Boa tarde, meu nome é Lauro. Sou egresso do EduCimate, professor do João Fuzila Velha e da atual diretoria nacional da SBEM. E aí eu queria fazer um convite a todos, porque já no próximo mês, em dezembro, inicia a submissão de trabalhos do Encontro Nacional de Educação Matemática. O Enem, que é a sigla desse evento, ele acontece a cada 3 anos. A última edição foi a de São Paulo, em 2016. E ano que vem a gente vai realizar de 16 a 18, se não me engano,
de julho, em Cuiabá, no Mato Grosso. Né, vai acontecer na Arena Pantanal, né, que foi sede lá dos Jogos lá da Copa do Mundo. E a gente espera receber professores do Brasil todo, inclusive vocês que são aqui do CIMAT, que podem submeter experiências como professores com seus alunos, também resultados das pesquisas que vocês estão desenvolvendo, resultados parciais, resultados finais, podem compartilhar os produtos educacionais que vocês desenvolvem, enfim, são muitas opções, vocês podem prestar até mais no trabalho, e as inscrições já acontecem a partir de dezembro. Quem é sócio da SBEM, né, falando da anuidade, quem é sócio da SBEM em 2018, se pagar a anuidade agora, tem desconto. Se for se inscrever só ano que vem, só vai ter desconto se pagar a anuidade do ano que vem. E o desconto é o equivalente a uma anuidade. Então, é para a gente ter mais uma ação, para a gente conseguir que mais pessoas, como o Vitor falou, como o Ruber falou e a Dora também, se junte a nós na sociedade para que a gente consiga fortalecer o grupo e manter a nossa área, né, unida. É isso. Obrigada a vocês que